Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, eu lhes cumprimento com a paz do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus por mais esse dia de vida que Ele nos dá debaixo da sua bênção e proteção. Glorificamos ao Senhor por esse dia de vida que Ele nos dá e também pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez nós, nesse dia, sábado, dia 9 de maio de 2020, podermos dedicar alguns minutos do nosso tempo à meditação na palavra do Senhor. Junto com a minha saudação, te envio também o meu abraço carinhoso, agradecido pela tua companhia, pelo teu apoio, pela divulgação do Evangelho que você e eu fazemos conjuntamente. Eu aqui, você aí, separados fisicamente, mas reunidos, como todos os dias eu tenho que dizer, num só Espírito, numa só fé e num só propósito. Adorar a Deus e caminhar meditando um pouquinho dentro do texto bíblico, da palavra do Senhor. E eu quero te convidar já para pegar a Bíblia Sagrada, o livro santo do Senhor, e abrir no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Nós temos caminhado dentro do texto bíblico, ora no Novo Testamento, ora no Velho Testamento, às vezes nos Evangelhos, às vezes nas cartas apostólicas. Em todo o texto bíblico, muitas lições para a nossa vida prática, para a nossa vida espiritual, principalmente, estão colocados aí pelo Senhor para que nós nos alimentemos da sua palavra e conheçamos a sua vontade na totalidade, nos detalhes para a nossa vida, não tenha dúvida disso. Então, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, é o texto que nós vamos caminhar um pouquinho hoje. E o que me leva a esse texto tem sido o livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas tem sido, um livro que nós estamos lendo esses dias dentro daquela campanha de leitura bíblica anual que nós fazemos aqui na nossa igreja e que eu te convido também, se ainda não faz, para começar a fazer com a gente aí, caminhar junto na palavra. E o que me leva a compartilhar um pouquinho desse texto com você, meu irmão, minha irmã, é uma notícia que alguns dias atrás, não muitos, nós lemos em vários organismos aí, que a presidente interina da Bolívia chamou o povo boliviano para um momento, para um ato de jejum e oração dentro do país e pelo povo boliviano, pela nação. Isso me chamou muito a atenção, porque eu tenho que dizer que alegrou muito o meu coração pela mudança ocorrida ali naquele país, naquela nação vizinha nossa aqui. Quem conhece a realidade dos últimos tempos ali na Bolívia, conhece também a perseguição tremenda que o governo de Evo Morales desenvolveu sobre a igreja. Nós temos irmãos e irmãs queridos ali, do nosso conhecimento, missionários do Evangelho de Cristo ali, com quem temos alguma ligação e acompanhamos com certa proximidade o que eles tiveram que enfrentar ali de perseguição, de tribulação pela postura das autoridades bolivianas em relação às igrejas, né, e às suas atividades. E de repente você vê um chamado, um convite desse, uma orientação, um apelo, você dê o nome que você achar melhor aí, da autoridade maior do país nesse momento. Evo Morales saiu, foi uma ação de Deus ali, não tenha dúvida. E hoje, então, ao invés de perseguir
a igreja, o povo de Deus, os cristãos na Bolívia, a presidente chama o povo boliviano para um momento de oração e de jejum, ou de jejum e oração. Há pouco tempo atrás, um pouquinho antes, o presidente do Brasil fez o mesmo chamado dentro da nação aqui, depois de décadas aí de total influência maligna dentro desse país. O Senhor Deus realiza uma mudança, inicia uma mudança dentro da nossa nação, e o presidente da nação também chama a igreja para um jejum, para a oração pelo Brasil e pelas dificuldades que o Brasil tem enfrentado. Houve uma chiadeira geral, desculpe o termo que eu uso, mas é o que aconteceu, né? E a chiadeira externa dos inimigos do Senhor, dos inimigos de Deus, dos inimigos da palavra, dos inimigos da verdade, a gente até entende. O que fica difícil entender é a chiadeira ou a reprovação, a censura de muitos crentes. Estão envolvendo o nome de Deus, estão envolvendo a igreja na política. Não, é o presidente da nação chamando o povo para jejuar e para orar, para buscar a presença do Senhor. Eu não sei a face do Senhor, o socorro do Senhor. Eu não sei como alguém pode ser, principalmente crente, pode ser contra uma atitude dessa. Talvez preferisse que ele chamasse para adorar uma imagem de escultura, qualquer coisa parecida, mas como ele chamou para a oração e para o jejum, nem todos ficaram satisfeitos com isso, não. Mas é interessante, irmãos e irmãs, que no texto aqui do capítulo 20 de 2 Crônicas, durante o reinado do rei Josafá, é exatamente isso que ele vai fazer num momento de crise, num momento de risco, num momento de perigo, né? É tremendo, que fora da vontade dele, não que ele merecesse o castigo ou o juízo de Deus, não, de repente os inimigos se levantam contra Josafá, contra o seu reinado, e Josafá é um homem temente a Deus, é um rei aprovado pelo Senhor, cometeu algumas falhas também, como todo homem natural corre o risco de cometer, não há dúvida disso, mas na sua história, o coração de Josafá foi um coração fiel a Deus, teve um testemunho de fidelidade, de retidão diante do Senhor, tanto que o Senhor vai abençoar a vida de Josafá de uma maneira tremenda. Você tem aí a narrativa do período de reinado do rei Josafá, tanto aqui em Crônicas como também lá no 2º livro de Reis. Mas nesse momento de perigo, de risco, o rei Josafá, que era a autoridade maior do país, a autoridade maior de Judá e Jerusalém, traz para si a responsabilidade, o total direcionamento do povo para o que deveria fazer. Em outros tempos iam correr da idolatria, iam ir procurar Baal, iam tentar fazer acordo, iam ser destruídos. Mas Josafá, quando ele toma conhecimento do que estava para acontecer, o que Josafá vai fazer é o que alguns líderes estão fazendo agora e que são tremendamente censurados e reprovados por aqueles que deveriam apoiá-los. Essa é a coisa que eu não consigo entender, me perdoem o desabafo aqui. No texto bíblico, vamos lá para o capítulo 20 de 2 Crônicas, e eu quero destacar para vocês alguns versículos desse texto, porque Josafá vai chamar o povo, nós vamos deixar o povo para um jejum, o povo se reúne dentro do templo do Senhor, nas dependências do templo do Senhor, para entrar em oração, junto com o seu líder, junto com o seu rei. Então, o que diz aqui? Vamos ler lá,
segundo Crônicas, capítulo 20, verso de número 2, que diz assim: Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de além do Mar Morto e da Síria, e eis que já estão próximos em Engedi, logo perto aqui, não está muito distante não, uma grande multidão vem vindo aí. Toda vez que eu leio esse versículo, me perdoe, me permita, melhor, fazer uma pequena paradinha aqui, porque quando eu leio esse versículo de número 2, o sentimento, a sensação que eu tenho ao ler, é que essas pessoas que vieram avisar Josafá, e eu tenho certeza que você vai identificar alguém em algum momento da tua vida ou da vida de alguém que você assistiu algo semelhante. Aquela pessoa que vem, ao invés de avisar para ajudar, para alertar, não, ela vem mesmo para assustar, ela vem para botar medo. Ó, você está... vai acontecer aí, rapaz, ó, estou te avisando porque sou teu amigo, estou te avisando porque sou tua amiga, mas ó, você tá lascado, você está perdido, você está destruída. Quantas vezes você já viu, ou de repente até já vivenciou uma experiência como essa? Alguém que vem não para te abençoar, para te socorrer, para te animar, para te fortalecer, para dizer que estou contigo, mas vem para dar notícia ruim. E como tem gente que gosta de dar notícia ruim, como tem gente que gosta de alardear que a situação está terrível, como tem gente que gosta de proclamar que é melhor você nem respirar porque você está correndo um risco de morrer só de respirar. Como tem gente que faz isso. Algumas até na simplicidade, não vou dizer que todas sejam mal intencionadas, de jeito nenhum. Algumas pessoas acreditam realmente no que estão propagando, estão compartilhando, repartindo. Elas também acreditam que o fim é terrível. Mas tem aquelas que o fazem por maldade, para deixar mais fraca a pessoa, para deixar a pessoa temerosa, desesperada, vem lá para dar uma notícia ruim, dizendo: você está perdido, você está perdido. O que fizeram com Josafá é a leitura que eu faço desse verso 2. Todas as vezes que eu leio, o sentimento, estou repetindo para ti, o sentimento, a sensação que eu tenho na leitura, até pela forma como a própria palavra registra aí. Vieram alguns, não há nenhuma identificação precisa, não vieram os amigos, vieram os seus irmãos, veio alguém da sua família, veio alguém do seu exército, não, vieram alguns que deram aviso a ele: olha, está vindo a multidão, foi o que nós acabamos de ler aqui. Vieram alguns que deram aviso a ele, dizendo: vai vindo uma multidão aí, está próximo de você, é uma multidão enorme, você está perdido, cara. Essa foi a notícia dada para Josafá. E quando essa notícia chega, diz aí o verso de número, nós lemos o 2, o verso 3 diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Josafá, no momento da dificuldade, no momento da crise, no momento do risco, no momento do perigo, alguma coisa inesperada que estava acontecendo sem que ele merecesse ou tivesse provocado, ele estava na condição de vítima, de possível escravo, de possível destruído, de possível arruinado. Mas quando ele ouve esse aviso,
Ao invés de... E ele sentiu medo, nós acabamos de ler aqui, a Bíblia não omite esse fato. Ele era humano, ele tinha a sua responsabilidade, ele conhecia a sua limitação, ou as suas limitações, de quando ele tem o medo, ele sente o medo pelo aviso da realidade que ele tinha que enfrentar. Então o que o Josafá faz é buscar o Senhor e apregoar um jejum. Será que não teve lá no tempo dele alguém também que deve ter dito, não, vai procurar jejuar, vai procurar Deus, você tem que armar um exército, você tem que tomar alguma iniciativa, você tem que preparar aí para enfrentar, ou você tem que tentar fazer um acordo, ou você tem que chamar alguém para se aliar a você aí, para você poder enfrentar lá, você tem que fazer alguma coisa. Jejuar não é o assunto agora, jejua depois. Jejua em outro momento. Josafá não, Josafá, eu não sei, a Bíblia não disse. Se teve alguém lá que censurou Josafá, reprovou Josafá, o que nós lemos e vamos continuar lendo aqui é que Josafá foi buscar o Senhor e apregoou um jejum. E o que diz o verso seguinte, que é o verso 4, é que o povo se reuniu dentro do templo do Senhor, como eu já adiantei um pouquinho antes, para orar ao Senhor, para suplicar o socorro de Deus, que é o que diz o verso de número 4. E diz aqui, olha, e Judá se levantou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. O povo se reuniu, o povo vem para Jerusalém, o povo vem para dentro das dependências do templo, da casa do Senhor, se ajunta, não se dispersa. Eles entram em consagração, em jejum e em oração para poder enfrentar o que eles teriam que enfrentar, contando com o socorro do Senhor. Está faltando isso nos dias de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. O que parece que ninguém levou em consideração ainda, ou se alguém levou, não foram muitos ainda, é que o inferno maligno, usou um ardil para fechar todas as igrejas. Hoje você e eu não podemos estar no templo, é um ardil do inferno, é uma estratégia do maligno para o povo de Deus não ir para a casa do Senhor, porque se vai para a casa do Senhor, todo mundo se ajunta para orar. Todos vão buscar o Senhor, é ali que vão receber as orientações necessárias, o ajuntamento, o congregar todo o povo do Senhor para jejuar, para orar e para buscar o Senhor, para buscar socorro de Deus. O inferno foi fechar as igrejas para impedir o povo de Deus de se reunir. O povo de Deus está disperso, cada um na sua casa, muitos de nós fazendo lives aí, fazendo algumas gravações, como eu mesmo estou fazendo aqui, e quem sabe se sentindo realizados. Santa Ceia online, todo mundo em casa, tá, vamos orar aqui, ora ali, alguns lives que são mais showzinho do que qualquer outra coisa, e o inferno está impedindo a igreja de se reunir. A igreja de estar, o povo de Deus está reunido no templo, na casa do Senhor, para buscar o Senhor. Estão dispersos. E não há nenhum movimento intenso, conjunto, para mudar essa situação. Está tudo bem, vamos fazer os lives hoje, amanhã, depois. Alguns pregando a palavra, usando esse momento e essa ferramenta para pregar o evangelho de salvação, para chamar a igreja ao arrependimento e ao compromisso com Deus, que é o que está faltando. Manter o povo de Deus unido, vivo, atuante, adorando a Deus, louvando a Deus, buscando a face do Senhor, meditando na palavra. Ainda bem que nós podemos fazer isso, mas o inferno está impedindo o povo de Deus, e eu repito, o maligno, usando os seus instrumentos, os seus agentes materiais humanos, governantes,
decretando o impedimento, impedindo você de ir à casa do Senhor, porque o inferno sabe que se o povo de Deus se unir, se reunir, botar o joelho no chão e clamar ao Senhor, vem socorro, vem solução, vem mudança, vem libertação. E eu não estou falando só de coronavírus, não, porque hoje não é o pior mal que está assolando a nossa nação, não é esse o pior perigo, o pior risco que a nossa nação corre. A epidemia existe, devemos cuidar, tomar todas as providências de prevenção, sermos prudentes, sermos sábios, cuidar da nossa vida e da nossa família, sim. Mas, gente, tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que isso acontecendo. E cadê a igreja para se reunir, jejuar, orar e buscar o Senhor? É o que está faltando para as coisas mudarem. O inferno, vou repetir, o inferno está usando essa estratégia maligna, essa decisão de não permitir que o povo de Deus vá à igreja, junto com tantas outras ações. Estou dizendo que em relação à igreja, porque se a igreja estiver unida, se as lideranças direcionarem o povo de Deus para jejuar e orar, como Josafá fez aqui, a resposta vem. Como se tentou fazer aqui algumas semanas atrás, e houve uma censura, uma reprovação de muita gente, crente. Não vai fazer isso, está misturando política com Deus. Gente, o nosso país precisa do Senhor. Nosso país precisa de Deus, para que essas coisas aqui mudem, para que esse povo realmente conheça e tema o Senhor, Deus de Israel, que é o único Deus verdadeiro. Mas vamos voltar para o texto bíblico. Ainda que o que eu tenha dito até agora não está fora do que diz a palavra. Nós lemos aqui que Josafá então reuniu o povo. Veio gente de todas as cidades de Judá para dentro de Jerusalém, junto com o rei, atendendo o chamado para o jejum e para a oração. E então Josafá vai orar ao Senhor. Isso está do verso 5 até o verso 12. Eu vou ler talvez só o verso 5 com você. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse Josafá: Senhor, e agora? Do verso 6 em diante, ele vai orar. Ele vai buscar a face do Senhor, ele vai clamar a Deus, ele vai argumentar com Deus. Ele vai mostrar, o seu coração diante do Senhor, o que Josafá sente diante daquela situação. Josafá conversa com Deus, em pé, no meio da congregação, todo o povo reunido, dentro ali das dependências do templo do Senhor. E ele então, do verso 6 até o verso 12, você tem aí o registro então da oração, da súplica de Josafá. E eu quero destacar, dentro da oração de Josafá, entre o verso de número 6 e o verso 12, essa parte é aquela parte que fica, para você também ler aí. Eu sempre deixo um pedaço para você, que é o do verso 6 ao verso 12, e também depois do verso 16 em diante. Vai ficar para você ler, para você ver o que é que o jejum e a oração diante do Senhor, feita pelo rei e pelo povo, trouxe como resultado. Trouxe como resultado algo tremendo, tremendo. Eu não vou hoje citar para você, vou deixar para você ler aí. Hoje eu quero me apegar apenas a essa parte da oração de Josafá diante do Senhor. E entre o verso 6 e o verso 12, eu destaco os de número 8 e o verso 8 e o verso de número 9. E eu já te antecipo. Na oração que Josafá está fazendo aqui,
Nesse texto do verso 8 e do verso 9, Josafá vai repetir literalmente, ele vai declarar literalmente as palavras de Salomão na sua oração diante de Deus, quando da consagração do templo do Senhor, onde eles estão orando. Então, lá na oração de Salomão, você tem isso em 2 Crônicas, capítulo 6. Você pode ler depois. Lá em 2 Crônicas, capítulo 6, registra o momento da consagração do templo, quando ele ficou pronto, a construção feita por Salomão. Salomão, na consagração do templo, ele ora ao Senhor. E lá no capítulo 6 de 2 Crônicas, no verso 28, Salomão expõe diante do Senhor, coloca diante do Senhor, na sua oração, um pedido. E Josafá, aqui no verso de número 8, no verso de número 9, Josafá vai fazer uma referência, ele vai repetir as mesmas palavras da oração que Salomão fez lá no capítulo 6, no verso de número 28, e depois você lê aí, veja aí, e que tem uma referência, depois eu falo para você também. Aqui o verso de número 8 diz: e habitaram nela e edificaram esta, ele vem na oração dele, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal, verso de número 9, se algum mal nos sobrevier, ele está repetindo, palavra por palavra, o que Salomão colocou diante do Senhor como súplica lá na consagração do templo. Então ele está repetindo diante de Deus as mesmas palavras. Desculpe eu te insistir tanto nesse detalhe. Então diz aqui, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Essa palavra, ou essa oração, esse pedacinho da oração de Josafá, ele fala, ele está repetindo a oração de Salomão, dizendo, olha, Senhor, a casa ao teu nome foi edificada como resultado, né, do cumprimento das tuas promessas de trazer Israel, colocar Israel dentro dessa terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados. Dentro dessa terra eles construíram esse templo dedicado ao teu nome, e quando eles dedicaram, consagraram esse templo ao teu nome, eles oraram dizendo, Senhor, se em algum momento vier espada, nós tivemos que guerrear, nós tivemos que enfrentar fome, tivemos que enfrentar uma epidemia, uma peste, se alguma coisa ruim acontecer, e lá Salomão detalha precisamente, então nós iremos clamar a ti nesse lugar, e o Senhor vai nos ouvir, e o Senhor vai nos atender. Há uma menção tremenda aqui de Josafá, porque Josafá também, além de saber o que Salomão tinha pedido ao Senhor lá, no capítulo 6, verso 28, Josafá também conhecia a resposta de Deus para Salomão no capítulo 7, verso de número 13. Então, depois que nós terminarmos aqui, me perdoe de eu não estar indo para lá para ler com você esse texto agora, não, mas é muito especial. Josafá, aqui no verso 8 e 9, está se referindo à oração de Salomão, feita lá em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 28, que teve a resposta de Deus nos mesmos termos da oração, no capítulo 7, verso de número 13. Quando Salomão termina de orar, ele abençoa o povo e termina toda aquela cerimônia preciosa de consagração do templo, Salomão vai para a sua casa e de noite o Senhor lhe aparece dizendo, eu ouvi a tua oração. Isso está no capítulo número 7 de 2 Crônicas. Eu ouvi a tua oração, e desde agora os meus olhos estão voltados para este lugar,
E se acontecer então, aí Deus repete para Salomão as mesmas palavras que Salomão falou na oração. Então eu ouvi o que você pediu isso, isso, isso. Então eu estou te dando isso, isso, isso que você pediu. E vem Josafá agora, chama o povo para um jejum, chama o povo para a oração, o povo se reúne e ele repete diante do Senhor, faz de novo a mesma oração, dizendo: Senhor, como o Senhor abençoou Salomão, como o Senhor respondeu, como o Senhor prometeu a Salomão que nos livraria quando a gente buscasse o Senhor. Estamos nós aqui, Pai. Estamos nós aqui fazendo a mesma oração. E o Senhor conhece os corações. Ele vai dizer isso na oração dele. O Senhor conhece o coração dos seres humanos. O Senhor sabe o que está dentro dele. O Senhor sabe que nós estamos sendo sinceros. E ele termina a oração no verso de número 12. Vamos ver o que diz o verso de número 12. Leia comigo aí. Verso de número 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, os nossos inimigos? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, ou não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Olha que coisa linda! Essa oração é uma oração para hoje, queridos. Se nós colocarmos o nosso coração, se nós nos ajuntarmos em consagração diante do Senhor, se nós buscarmos o Senhor, se nós pedirmos socorro ao Senhor, você pode ter certeza que o Senhor não vai livrar só do coronavírus. O coronavírus, eu repito, é um dos problemas. É um problema de saúde. Mas o que o Brasil, o nosso país, a nossa pátria está enfrentando vai além de um problema, de um risco de saúde. E o que nós precisamos, e é tão real isso que o inferno criou uma maneira de impedir que o povo de Deus se reúna, se una, se congregue, para então clamar ao Senhor e ver a voz do Senhor, a mão do Senhor agindo, a voz do Senhor nos respondendo, porque vai ter resposta aqui. Então dispersa o povo, cada um cuidando das suas coisas lá, um faz uma coisinha aqui, outro faz uma coisinha ali, alguém prega o evangelho aqui, alguém adora ali, alguém faz uma oração aqui. Celebram a Santa Ceia online, todo mundo em casa. Afinal de contas, não se pode ir à igreja, não se pode congregar, não se pode celebrar a ceia. E a gente trata disso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não é. Povo de Deus, não é natural isso. Cadê o joelho? Cadê a oração? Cadê o clamor diante do Senhor? Cadê o jejum? Cadê o colocar diante do Senhor as mesmas palavras? Mas foi para Israel. Não, nós somos o povo de Deus tanto quanto. O Senhor nos ama tanto quanto. Não tenha dúvida disso. As palavras de Josafá podem ser repetidas por nós hoje. Gente, a gente não sabe o que fazer. O que Josafá podia fazer, ele fez, que é buscar o Senhor. Ele não sabia o que fazer para enfrentar a multidão que vinha contra ele. Ele é claro no declarar isso. Ele fala isso, nós não sabemos o que fazer contra essa multidão que vem contra a gente. O que nós podemos e devemos fazer, nós estamos fazendo, que é orar e buscar o Senhor. Pedir o socorro de Deus. Fazer a nossa parte. E o que é que o crente faz? Vai sair para briga na rua? Não. Vai botar o joelho no chão, ou vai orar em pé, ou vai orar sentado, ou vai orar deitado, mas vai orar e pedir ao Senhor que quebre essa barreira maligna que impede o povo de Deus de ir para a casa do Senhor. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que não está concordando comigo, vai discordar que eu posso fazer, mas eu estou lendo a palavra do Senhor para você. Busca o Senhor na hora do risco, chama o povo, vamos reunir o povo para buscar Deus, que é o que nós não estamos fazendo. E os que estão fazendo até de uma maneira heróica, corajosa, mas isolada. Cadê o corpo da igreja?
clamando por socorro de Deus, clamando por mudança, clamando por libertação, por destruição do exército inimigo, que é o que vai acontecer aqui, a destruição do exército inimigo, sem que eles fizessem absolutamente nada, porque diz o verso de número 13, vamos lá para o verso de número 13, olha só, o verso de número 13 vai chamar para um detalhe, eu quero ler o 13, o 14 e o 15. No verso 13 há um registro de que todo o povo estava reunido, homens, mulheres, crianças e até os bebês. Aqui em algumas versões diz bebês, em algumas versões diz os recém-nascidos, as crianças pequenas. As famílias todas estavam reunidas porque o que afetaria ao rei afetava toda a nação, e não ia afetar uma pessoa, essa ou aquela, essa sim, aquela não, todo o povo seria destruído. Então era necessário que todo o povo estivesse ali, presente diante do Senhor. E é o que diz o verso de número 13, vamos lá. Nós vamos ler o verso 13, o verso 14 e o verso 15. O verso 13 diz: E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, né? Os bebês, as crianças, os filhos. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor, Espírito com E maiúsculo, uma menção à pessoa ou à presença, a manifestação do Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, é o que nós vemos aqui. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, no meio da congregação, no meio do ajuntamento. Queridos irmãos e irmãs, fala a verdade, pense comigo, se não é uma estratégia do maligno impedir que o povo de Deus esteja se reunindo como um povo só, como uma só pessoa para clamar ao Senhor. Porque quando o povo clama reunido, isso pode mudar se nós começarmos agora a buscar o Senhor. O Espírito do Senhor vem. E o Espírito do Senhor vai falar, vamos lá, verso 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, né, da família de Asaf, e ele disse: dai ouvidos, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, né? Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O problema, quando você ora, é o que a palavra nos dá a entender aqui. A resposta chegou. Quando você ora, a resposta vem. E a resposta de Deus para eles, a resposta de Deus para nós é: quando você ora, o assunto passa para a mão de Deus. É o que, nesse caso aqui, aconteceu, como em tantos outros que você tem na narrativa bíblica. O Espírito do Senhor vem no meio da congregação, no meio do ajuntamento, no meio daquele povo reunido para buscar o Senhor. É ali que o Espírito Santo de Deus vai trazer a resposta, se manifesta dizendo: não tenham medo, não se assustem, porque essa batalha não é de vocês não, essa batalha é de Deus, deixa Deus tratar. E quando a gente ora, não tem mais o que precise se fazer. Quando você busca o Senhor, você está colocando a necessidade que haja, seja pessoal, seja coletiva, você está colocando diante do Senhor. E se o Senhor disse: agora é comigo, se o Senhor não responder, se o Senhor não falar nada, continue orando. Mas se o Senhor responder, Ele vai responder: agora é comigo, agora sou eu quem vou tratar, sou eu quem vou realizar as mudanças, sou eu que vou executar juízo, sou eu quem vou dar o livramento. Vocês agora
fiquem em paz. Vocês não vão ter que pelejar, não vão ter que guerrear, não precisam se preocupar com isso. Deixa que eu vou cuidar. Essa foi a resposta de Deus, através do ministério, né, de Jaziel, um levita da descendência de Asaf, usado por Deus naquele momento, para apaziguar, para pacificar, para acalmar o coração, não só de Josafá, mas de todo o povo. E a orientação de Deus foi, olha, cantem, adorem, louvem. Você já fez a parte necessária de orar, de se consagrar, de jejuar, já colocou na mão do Senhor? Colocou. Eu coloquei. O Senhor já disse, está comigo, deixa que eu resolvo. O Senhor já disse, está comigo, deixa que eu resolvo. Então agora, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer, não é ir embora, esquecer e deixar Deus cuidar do que tem que cuidar. Não. É continuar lá. Só que agora, em vez de clamor, de súplica, de pedido de socorro, agora é adoração, de agradecimento. As coisas ainda não aconteceram, elas vão acontecer amanhã. No texto bíblico, é no dia seguinte que eles vão sair cedo para ir ao encontro lá daquela multidão. E o que aconteceu, aí você tem na narrativa bíblica, a partir do verso de número 16, que é aquela parte que eu deixo para você. Mas veja o que Deus fez ali. E a Bíblia Sagrada nos dá a garantia de que o Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus que abençoou a vida de Josafá. O mesmo Deus que abençoou Judá é o Deus que pode abençoar o Brasil. O mesmo Deus que respondeu a oração de Josafá e do povo de Judá é o Deus que pode responder a oração da Igreja de Cristo no Brasil hoje. É o mesmo Deus, não é outro. Como Deus vai agir, o que Ele vai fazer, não somos nós que devemos dizer para Ele. Nós devemos é buscar o Senhor. Queira Deus mover o coração das lideranças, dos nossos irmãos pastores, amigos queridos que estão aí trabalhando, se esforçando, como a gente tem dito aqui toda noite, para não deixar a lâmpada se apagar, para que o inimigo não consiga prevalecer, dispersando o povo de Deus, não, esfriando o povo de Deus, não vai, em nome de Jesus não vai. O Espírito do Senhor continua falando conosco, nos chamando, quando o nosso presidente ou um presidente de um país chama o povo para orar, para buscar Deus, para jejuar, para se consagrar, a gente tem que dar glória a Deus e abraçar, porque Ele está fazendo o que a Bíblia nos ensina a fazer, não. Se ele tiver mal intencionado ou não, problema dele. Mas orar é uma função, é uma responsabilidade da igreja. Se consagrar é uma responsabilidade da igreja. Ser luz nesse mundo é uma responsabilidade da igreja. Enfrentar o inimigo é uma responsabilidade da igreja. Se manter reunida, unida, servindo ao Senhor é uma responsabilidade da igreja. Se tem alguém fazendo alguma coisa de errada, heresia, vendendo que, bênção aí, de alguma maneira, problema de cada um. Deus tem uma igreja, Deus tem um povo que está na sua presença. Embora exista um Israel desviado, existe um Judá buscando o Senhor. E é o Judá que busca o Senhor que vai obter, é esse Judá, é esse povo que vai obter a resposta de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Se eu chateei alguém, se alguém não concorda comigo, me perdoe, mas é o que está no meu coração e eu estou compartilhando com você. É palavra de Deus. Eu estou dizendo para você, você está lendo comigo na palavra do Senhor, o exemplo que nós devemos seguir. E não há dúvida de que se nós seguirmos o exemplo de Josafá e desse povo, também o Senhor vai nos abençoar da mesma maneira gloriosa como Ele abençoou e respondeu essa oração. Se precisarmos repetir alguma parte da oração de Salomão, o Senhor nos permite, porque lá Salomão disse, Senhor, se um estrangeiro que não é do teu povo Israel, mas que conhece o Senhor, que busca o Senhor, orar, voltado para essa casa, ouvir até aqui, clamar o teu nome, então responde a oração desse estrangeiro,
para que todas as nações saibam que o Senhor é Deus, né? E não há outro Deus além de ti. Nós não somos estrangeiros. Paulo diz que nós não somos mais estrangeiros diante de Deus. Nós não somos desconhecidos por Deus. Nós somos parte da família de Deus. Nós que estávamos longe, agora nós estamos perto. Nós que não tínhamos nada a ver com Deus, hoje fazemos parte do povo de Deus. E o que o povo de Deus tem que fazer é a vontade do Senhor, o que o Senhor coloca como prática de vida. Não vida só secular, material, terrena, mas de vida de fé, de vida de compromisso com Deus, de exemplo, de testemunho, de atuação como povo de Deus que nós somos. Essa é a minha meditação de hoje para nós, irmãos e irmãs, com base aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 20. E eu oro a Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos mova, nos comova, nos incomode, para que nós então nos apresentemos diante do Senhor como soldados e soldadas do Senhor que nós somos. O inimigo está atuando intensamente e nós não podemos ficar omissos, acomodados. Está tudo bem, as coisas não estão bem materialmente, mas a gente está aí, estamos todos na internet, estamos todos fazendo os views, aí, as lives, estamos todos gente de Deus. O modelo de Deus é um pouco diferente. Parece que nós estamos aceitando a estratégia do maligno como sendo algo natural. E eu vou terminar dizendo, não é natural. Nós não podemos aceitar essa ação maligna, essa estratégia do inferno, que além de ter um propósito, um projeto de destruir a nação, destruir nosso estado, a nossa cidade de São Paulo, além disso, tem como propósito, como projeto, impedir a igreja de atuar, a igreja de agir, como igreja de Cristo que ela é na terra. O poder, o exército de Deus aqui na terra. Vamos orar? Pedir graça ao Senhor nesta noite de sábado, que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Irmãos, que nós nos sintamos incomodados, não por minha palavra, pela nossa meditação de hoje, não. Ela é muito simples, é muito pequena. Eu não tenho, sinceramente, nenhuma expectativa pessoal de que alguém vá concordar comigo. A única coisa que eu peço a Deus é que a palavra dele, como semente gloriosa que é, encontre corações com terra fértil. E às vezes a gente fala de terra fértil para a palavra de evangelização, de salvação, mas também é preciso coração com terra fértil dentro da igreja do Senhor. Povo que ouve a palavra do Senhor, recebe a palavra do Senhor, não a minha, não a de ninguém, mas a palavra do Senhor, a Bíblia, o conteúdo que está aqui nesse livro glorioso, e traga para dentro de si, dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da igreja do Senhor, da qual faça parte, onde sirva ao Senhor. Não aceite a tua igreja com as portas fechadas. Não aceite, não concorde com o estar longe dos teus irmãos e irmãs, mesmo que eles sejam defeituosos, como você também é, como eu também sou, mas como é bom a gente estar junto. Davi disse, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É precioso isso aos olhos de Deus. Nós estamos precisando disso, irmãos. Voltar com todo o fôlego, voltar com todo o coração, voltar com todo o ânimo, orando ao Senhor para que nunca mais isso aconteça, que nós possamos estar na casa do Senhor. E às vezes alguém fala, mas o pastor só está falando de templo, de Deus não habita em templo feito por mão de homens, Deus está onde a gente está. A palavra nossa de alguns dias atrás, se Deus concordasse com o que você está dizendo, Ele não tinha abençoado o templo como Ele abençoou, Ele não tinha estabelecido que ele fosse restaurado quando ele foi destruído, quantas vezes já, e vai novamente ser restaurado. Não é
Deus habitando ali, mas é o nome do Senhor colocado ali. É o nome do Senhor que é glorificado e anunciado ali. É o nome do Senhor que é adorado, santificado, reverenciado ali. Não importa se é um templo construído, bonito, ou se é um salão alugado com porta de ferro, onde o povo de Deus se reúne. Podem ser até 2 ou 3. O Senhor Jesus, quem se reúne, se até 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estou com eles ali, no meio deles. O Senhor quer estar no nosso meio. O Senhor quer estar na congregação, no ajuntamento do povo do Senhor. Porque é lá que o Espírito do Senhor vai se manifestar de uma forma que todos ouçam. Vamos orar. Pai eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos nesta noite, Pai, mais uma vez. Bendizemos o teu nome de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Te rendemos graças, meu Senhor, por todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor nos tem concedido, tanto as espirituais quanto as materiais, meu Senhor. Nós temos sido abençoados por Ti, Tua proteção, Tua provisão, Teu amor, Teu carinho, Teu zelo para conosco. Pai, Tua paciência, Teu perdão, meu Deus, Tua generosidade, Tua benignidade, Tua longanimidade tem se manifestado na nossa vida cada instante, Pai, e nós glorificamos o Teu nome por isso, pelas bênçãos materiais que o Senhor nos tem dado para a nossa vida pessoal, mas especialmente pelas bênçãos espirituais que são perenes, são eternas, salvação e redenção da nossa alma em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Meu Deus, o nosso nome escrito no livro da vida, a herança da vida eterna em Cristo Jesus. Meu Deus, o Teu Espírito Santo que habita em nós, que trata conosco, que nos dirige, nos conforta, nos corrige, penhor da nossa herança. Nós Te louvamos, Pai eterno, pela Tua palavra, presente em nossos corações, em nossa mente, em nossos lábios, a Bíblia Sagrada em nossas mãos, livro precioso, Pai, que nós podemos ter em nossas mãos, lê-lo. Pai, muito obrigado pela Tua igreja na terra, Senhor, preciosa igreja do Senhor, Teu rebanho do qual nós fazemos parte. Pai, nós Te glorificamos pela igreja local da qual nós fazemos parte. Te bendizemos por essa preciosa dádiva que o Senhor nos dá, de termos um lugar abençoado por Ti, para nos reunir com os nossos irmãos e irmãs, Teus filhos e filhas, para cultuar a Ti, Senhor, orar a Ti, Senhor, e aprender da Tua palavra, meu Senhor, Te adorar. Obrigado, Pai. Sentimos falta, Senhor, da igreja, sentimos falta do templo. Pai, desejamos estar na Tua casa, naquele lugar abençoado que o Senhor nos tem plantado ali, para onde o Senhor nos tem encaminhado, para onde o Senhor nos tem direcionado. Pai, que os corações dos Teus filhos e filhas estejam, meu Deus, nesse momento, orando a Ti, Pai, pelo quebrar dessa barreira maligna, pelo quebrar desse impedimento maligno, essa estratégia do inferno de impedir o Teu povo de se congregar para orar, buscar a Tua face, combater o inferno, vencer, Senhor, toda a malignidade humana e também toda a malignidade espiritual, Pai, ter o poder no nome do Senhor Jesus, ver o nosso povo saudável, sadio, conhecendo a Ti, temendo a Ti, Senhor. Um povo encaminhado, Pai, ao temor do Senhor. É o nosso desejo, a nossa oração nesta noite, Pai, que as Tuas igrejas estejam com as portas abertas, meu Senhor, para receber aqueles que serão salvos pelo Teu amor e graça, para receber de volta aqueles que estavam afastados, meu Senhor, da Tua casa, para receber de volta aqueles que saíram, mudaram sem razão nenhuma, Pai, para congregar, para ajuntar, Senhor, para receber aqueles Teus filhos e filhas que são fiéis na Tua casa, que estão plantados na Tua casa, como diz o salmista. Meu Senhor, estende a Tua mão para o Brasil. Pai, estende a Tua mão. Deus, destrói os agentes do maligno, Senhor, sejam espirituais ou humanos, corruptos, injustos, indignos, inimigos do Senhor e da verdade, inimigos da justiça, Pai. Meu Deus, estende a Tua mão e opera maravilhosamente, como o Senhor operou gloriosamente aqui com Josafá e o povo de Judá, neste momento
tão crítico. Pai, estende a tua mão para a nossa pátria, para o nosso estado, para a nossa cidade de São Paulo, para o Brasil como um todo, meu Senhor. Guarda e protege gloriosamente aqueles a quem o Senhor tem levantado e colocado, Senhor, em lugares de decisão, meu Senhor, escolhidos por Ti, para dirigirem esse povo, Senhor, ao temor do Senhor. Reveste de autoridade do céu, dá sabedoria e prudência, guarda suas vidas e suas famílias. Opera, Senhor, maravilhosamente nesse país, meu Senhor. Nós oramos por isso. Em nome do Senhor, oramos especialmente pelo Brasil hoje, Pai. Oramos pelas nações que estão à nossa volta. Mas, Senhor, nós estamos orando, buscando a Tua face, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, pedindo o Teu braço estendido para essa nação. Nós não sabemos o que fazer, Senhor. Nós não sabemos o que fazer diante de todo esse quadro terrível, maligno que nosso país está enfrentando. Nós não sabemos o que fazer, Pai, mas os nossos olhos estão colocados em Ti. Os nossos olhos estão voltados para Ti, Senhor. Ouve o nosso clamor, Pai, ouve a nossa oração. Nós queremos glorificar o Teu nome. Pai, nós queremos nos alegrar na Tua presença, por ver a Tua mão operando maravilhosamente. Pai, não que nós mereçamos, mas pelo Teu amor e graça para conosco, para com a Tua igreja que ora, que busca a Tua face, para aqueles que possam jejuar e estejam se consagrando, meu Deus, buscando a Tua face. Nós sabemos que todas as bênçãos para a nossa vida, sejam espirituais ou materiais, nós hoje temos Jesus Cristo como nosso intercessor. Não é por sacrifício, não é por esforço pessoal, não é por obra pessoal, meu Deus, mas é pelo Teu amor e bondade para conosco. E nós apelamos a Ti, Senhor, nesta noite, por livramento, por libertação do nosso país, Pai, por proteção e socorro do Senhor para a nossa gente, para a nossa terra. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos por isso. Oramos pela nossa família, pela Tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Oramos por saúde para as pessoas da nossa família que estejam enfermos. Oramos por saúde, meu Deus, para todos os Teus servos e servas que estejam enfermos, as pessoas que estejam acometidas, meu Deus, por essa pandemia, meu Pai, ou por alguma outra enfermidade ou doença. Traz saúde, Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos por isso. Oramos pelo Teu rebanho em toda a terra, o Teu povo em todo o mundo, pelos pastores e líderes do Teu rebanho, obreiros e obreiras da Tua seara. Oramos pela Tua igreja espalhada por todo o mundo, nas Américas, África, Ásia, Oriente Médio, Oceania, Europa, pelos missionários e missionárias do Teu Evangelho, meu Senhor. Ajuda-os, guarda-os, meu Senhor, abençoa-os. Eu oro pela vida de todos os Teus filhos e filhas. Ora especialmente por aqueles que estão em lugares onde a Tua igreja é perseguida, não há liberdade para Te servir, Pai. Protege o Teu povo, nos guarda, Senhor, nos preserva e que juntos, todos, estejamos preparados para estar contigo, Senhor, quando o Senhor vier buscar a Tua igreja. É a minha oração, é a nossa oração nesta noite, Pai. É o nosso clamor aqui. Oro pela salvação de Israel e pela paz de Jerusalém. Oro, Senhor, pela nossa nação, mais uma vez, pelo Brasil, pelo nosso presidente e sua família. Meu Deus, pela sua equipe de governo, cada um com sua família. Pai, desperta a Tua igreja para orar. Que os Teus exércitos celestiais e a Tua igreja santa neste país estejam juntos, trabalhando pelo implemento do Teu reino nessa nação. Eu oro por isso. Oro, Pai, pela obra de Brasil para Cristo e suas lideranças, todas as denominações que compõem a Tua igreja fiel na terra. Abençoa, guarda do mal, guarda das setas do maligno e de toda heresia, toda apostasia. Preserva, Senhor, o coração, alegra, prospera o trabalho do Teu povo. Oro pela nossa região do Carrão, meu Senhor, todos os Teus servos e servas, todas as famílias da nossa igreja na região de Vila Carrão, congregação do Aricanduva, congregação do Dalila, congregação do Eliane, congregação do Parque Maria Luísa, a nossa igreja sede aqui, Pai. Que a Tua mão esteja estendida para abençoar e guardar o Teu povo, nos fazer uma igreja segundo o Teu coração. Prospera, dá à igreja da nossa região o crescimento tão desejado, Pai, na fé, na unção, nos dons e nos frutos do Espírito, mas esse crescimento também, Senhor, eterno em membresia, em obreiros e obreiras.
Traz, Pai, acrescenta à nossa região homens e mulheres de Deus de todas as idades, cheios do Teu Espírito Santo, jovens, crianças, adolescentes, anciãos e anciãs, pais e mães de família, famílias inteiras, homens e mulheres de Deus na intercessão, na oração, no louvor, na adoração a Ti, no instrumental, no canto, com instrumentos acústicos, mestres na palavra, evangelistas, evangelizadores, missionários e missionárias, Pai. Deus eterno, nos ajuda a ser uma igreja segundo o Teu coração, um bom exemplo, uma boa referência, Pai, de fidelidade e compromisso contigo e com a Tua palavra. É a nossa oração nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os dizimistas e mantenedores da Tua obra, os ofertantes. Pai, supre as necessidades, guarda do mal. Senhor, prospera a vida pessoal. Em nome de Jesus nós oramos por isso. Oramos por aqueles que estejam sozinhos em suas casas, no trabalho ou em algum ambiente. Guarda do mal, traz paz ao coração, o sentimento de segurança, a sensação da Tua presença, junto com eles, trazendo, Senhor, alegria e serenidade de coração. É assim que eu oro, junto com os meus irmãos e irmãs nesta noite. Cada súplica colocada diante do Teu altar, em oração, junto comigo agora ou em algum momento, que os Teus filhos e filhas forem buscar a Tua face, Pai, Senhor da glória, que a resposta venha como ela veio para Josafá, como ela veio para o povo de Judá, como ela veio, Senhor, para o povo de Jerusalém. Que nós vejamos, meu Senhor, a Tua mão gloriosa sobre a nossa vida, trazendo a resposta, a Tua bênção. É a nossa oração, meu Deus, nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, agradecidos, meu Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. E graças a Deus. Bendito seja, pois, o nome do Senhor, por mais esses momentos lindos, preciosos, que o Senhor nos concedeu a graça, a mim, em particular, de nós podermos caminhar juntos nesse sábado, nessa noite de sábado, num pequeno momento de meditação na palavra e num pequeno momento de oração também. Nós continuamos por aqui e amanhã, se o Senhor nos permitir, amanhã domingo, Dia das Mães, nós estaremos reunidos para mais um momento de meditação na palavra do Senhor também para orar, tá bem? Em o nome do Senhor. Fica aqui o meu abraço a você, a minha saudação mais uma vez, meu carinho, e sempre encerrando com o nosso lema, com a nossa frase: a lâmpada não vai se apagar. Fiquem com Deus, Deus os guarde e até amanhã em nome de Jesus. Abraço.